do, do verso 1 até o verso 12, nós vamos ler Tiago 3, de 1 a 12, e depois capítulo 4, versículos 11 e 12. Tiago 3, de 1 a 12, e depois Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é o fogo e um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Agora os capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, esse é o texto de Tiago 4, 1, 12, esses dois versículos, e Tiago 4, 1, 11, 12, perdão, e nós lemos Tiago 3, de 1 a 12. Olha só, nós vamos falar agora um pouco sobre a língua. E Tiago, realmente, ele trata desse assunto de uma maneira muito forte, muito forte. Ele usa alegorias aqui para falar sobre a importância que nós devemos dar a esse pequeno órgão, que é a língua. Quando nós olhamos para o corpo, né, a gente vê que a língua é um órgão que fica geralmente bem escondidinho, dentro da boca da gente. Dentro da boca da gente. Mas que ela pode causar um dano sem tamanho. Ela pode causar prejuízos e ela pode causar problemas que nós não conseguimos nem dimensionar. E é isso que Tiago está tratando aqui, que nós devemos realmente ter muito cuidado com esse pequeno órgão, que ele usa essa alegoria, né? Assim como um animal é controlado por um freio na boca, ele usa a figura de linguagem que o freio na boca controla todo o corpo de um grande animal. E é verdade. Quando a gente monta, quem já montou aqui em cavalo, sabe disso. Cavalo é um animal grande, forte, mas se você coloca um freio na boca deste cavalo, aquele animal tão grande é controlado pela boca, né? E ele usa também a figura de linguagem de falar sobre o leme de um navio. O navio ele é tocado, especialmente naquele tempo, ele é tocado pelo vento, um vento forte, mas ele é controlado por um pequeno leme. E aí ele fala, então, ele faz alegoria dizendo, assim somos nós. Assim somos nós. Nós temos um corpo inteiro e, às vezes, o que designa e o que mostra e o que guia as nossas vidas é aquilo que nós falamos.
é aquilo que nós falamos. Então, ele fala que uma floresta pode ser, uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena fagulha. Então, ele fala que aquele que domina a sua língua, esse é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que realmente sabe fazer as coisas. Por quê? Porque ao homem foi dado o domínio sobre todos os animais. E, às vezes, nós não conseguimos dominar apenas um órgão que nós temos em nós, que é a língua. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão que é tão séria, Ou seja, a importância das nossas palavras. Como é importante aquilo que a gente fala. Provérbios mesmo trata muito disso. Provérbios fala muito sobre isso. Fala que a palavra dita na hora certa é como uma fruta sobre uma bandeja de prata, né? Que a palavra dita na hora certa, ela cura, mas a palavra maldita, a palavra mal falada, ela fere e mata. E nós sabemos disso, não é verdade? A gente percebe que essas coisas realmente acontecem. Ou seja, as palavras mal colocadas, as palavras mal faladas, elas machucam. Quantos de nós carregamos marcas? Quantos de nós estamos feridos? Quantos de nós estamos machucados por palavras que nos foram destinadas, por palavras que foram faladas, por palavras que não foram depois consertadas? Ou seja, foram proferidas e as pessoas não se desculparam por elas, não pediram perdão por elas, e elas ficaram guardadas em nossos corações. Isso é muito sério. É interessante, amados, que se a fé nos leva à prática da palavra de Deus, nós não devemos esquecer, então, que aquilo que nós falamos também faz parte das nossas ações. Ou seja, nós, às vezes, pensamos muito nessa questão do que eu faço, né? O que eu faço tem importância. E nós, às vezes, nos esquecemos de que, como cristão, eu também sou responsável pelo que eu falo. Eu sou responsável pelo que eu falo. Sabe? Obedecer, amados, a Deus não significa apenas fazer o que a Bíblia manda, mas também fala que nós devemos fazer uso adequado da nossa boca, da nossa língua. Ou seja, quando eu obedeço a Deus, eu não tenho que pensar apenas numa prática ou num ato. Eu tenho que pensar também que aquilo que eu falo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que eu uso a minha boca, a forma como eu uso a minha boca, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E é aqui o que o escritor ele fala: como pode da mesma fonte brotar água doce e água amarga? Como pode nós louvarmos a Deus e falarmos mal daquele que é a criação de Deus, daquela que é a criação de Deus? Tiago ele joga um peso em nós muito grande. Por quê? Vamos ser sinceros. Quem aqui nunca falou mal de alguém? Que se manifeste, por favor. Entre todos que estão presentes aqui, quem aqui nunca teceu um comentário maldoso sobre alguém? Quem aqui, né, nunca destilou um pouco de veneno para falar de alguém? Irmãos, todos nós, vamos ser muito sinceros, né? A gente e parece que muitas vezes nós temos às vezes mais prazer em destilar o veneno do que falar o que é bom. Essa é uma realidade que nós vivemos, sabe? E nós devemos entender, então, o seguinte: por que o mundo hoje se preocupa tanto com essa questão da livre expressão, a liberdade de imprensa? Já ouviram sobre isso? Liberdade de imprensa, livre expressão. As pessoas têm isso no mundo como sagrado. Sabe por quê? Por causa do poder da palavra, a importância da palavra. Sabe, as pessoas lutam por isso, elas promovem isso, elas querem a liberdade de pensar e falar, mesmo não admitindo nenhum tipo de censura, nem da parte de Deus. Por quê? Porque as pessoas querem poder falar o que desejam, expressar o que desejam, porque elas sabem que isso tem efeito, que isso causa nas pessoas um efeito muito avassalador. Há poder nas palavras. Quando nós falamos que há poder nas palavras, não é a palavra que eu profiro que tem poder, mas aquela ideia que a palavra faz com que eu pense.
as ideias que são lançadas na minha mente através da palavra, aquilo que a palavra gera em mim, e esse é o poder da palavra. Eu conheci um pastor que ele sempre falava o seguinte, que as guerras elas nunca foram lutadas por causa de objetos ou coisas. Na verdade, todas as guerras foram lutadas por causa de ideias. De ideias. Você pode notar que toda batalha, toda guerra, ela teve uma origem e ela existiu por causa de uma ideia. E essa ideia, ela sempre foi expressada, ela sempre foi falada. Quando nós falamos, nós expressamos uma opinião, nós estamos colocando algo para ser ouvido, para ser visto, para ser enxergado, para ser pensado. E isso faz com que as pessoas mudem, isso faz com que as pessoas lutem, isso faz com que pessoas morram por causa de uma ideia. Por exemplo, quando a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, o nazismo era uma ideia. Hitler teve uma ideia. E nessa ideia, o que o Hitler fez? Ele tinha uma ideologia e ele começou a promulgar, a promover essa ideia. Hitler, ele era um grande orador. Ele tinha uma eloquência tremenda. Ele conseguia cativar as pessoas com as palavras. E ele levou toda uma nação a pensar, a aceitar a ideia dele com o poder da palavra. Olha o poder que a palavra tem. Sabe, se há, irmãos, algum perigo entre os crentes, o que nós devemos entender muito é o seguinte: o perigo entre os crentes é a falta de conhecimento das Escrituras. E isso começa, amados, a acontecer quando o mundo começa a nos intimidar, o mundo começa a nos enredar em mentiras, quando o mundo começa a nos sucumbir, a nos dominar e fazer com que nós percamos a ideia e que percamos a coragem de expressar também com as nossas palavras aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos. Quer ver uma coisa? Nós estamos vivendo um tempo de ideologias, não é? A gente ouve hoje muitas ideologias. E nós temos ouvido muita coisa. Por exemplo, hoje, em todos os ambientes, hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem onde a pessoa falava, tudo se tornou uma questão de homofobia, se tornou uma questão de xenofobia, de racismo, de qualquer coisa. Hoje, a gente está com medo de falar. Hoje, nós temos medo de falar. Hoje, nas igrejas, nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, eu estou falando aqui e tudo que eu falar agora aqui vai estar gravado. Isso vai para o YouTube. Qualquer pessoa vai ter acesso ao que eu estou falando. Com isso, gera em nós um medo muito grande de que eu não posso ser politicamente incorreto, eu não posso falar nada que venha abrir um espaço para um processo, para alguma coisa. Ou seja, a palavra, eu tenho que ter cuidado com a minha palavra. Enquanto o mundo está lutando pela liberdade de expressão, nós crentes estamos sucumbindo e ficando com medo de nos expressar também através da palavra. Hoje, quando nós falamos da palavra, há um receio de promovermos e anunciarmos alguma palavra que vai ofender as pessoas. Eu lembro de uma situação do meu pai. Meu pai, eu costumo dizer o seguinte, meu pai era, eu brinco e uso o termo assim, meu pai era manso e suave e Jesus convidando, né? Porque era o contrário dele. Meu pai era aquele homem que a gente viajando em um fusquinha, olha, em um fusquinha, 5 filhos, e ele e a esposa, 7 pessoas dentro de um fusca. Você sabe o que é isso? 7 pessoas dentro de um fusca. Naquele tempo não tinha cinto de segurança, não tinha nada, né? Era ele, minha mãe na frente, com a minha irmã no colo, ia na frente, sentado no banco da frente, e 4 meninos atrás. E eu falo que meu pai era assim, quando a gente mexia o corpo e passava o joelho no banco onde ele estava sentado dirigindo, ele sentia, ele falava assim, o que está acontecendo aí? Isso só para vocês terem uma ideia de como ele era nesse sentido, né? Nesse sentido de
a pensar, de agir assim. E eu lembro que meu pai, desse jeito, ele era pastor. E, às vezes, quando ele estava pregando e uma criança saía andando no meio da igreja, não tem essa coisa de criança sair andando no meio da igreja? E meu pai, ele tinha aquela concentração zero. Se a criança saísse andando no meio da igreja, você pode saber o seguinte, ele parava na hora. E meu pai era daquele tipo seguinte, a criança veio, começou a andar no meio da igreja, ele parava. Ele parava e ficava olhando para a criança. E ficava esperando. Quando nada acontecia, meu pai virava e falava assim, por favor, uma jovem da igreja, pega essa criança, leve lá para trás até que a mãe venha recolher, pegar. Ele falava isso de púlpito. Hoje, se um pastor falar uma coisa dessa, você imagina o que vai dar? Nossa, que homem, que falta de tato, que falta de didática, que homem que não sabe lidar, que homem grosso, que coisa, que não é assim que a gente age hoje. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós estamos cada vez mais tolhidos de falar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente gostaria de falar. Quando uma criança começa a fazer tanta bagunça na igreja, tanto barulho na igreja, a gente não tem a coragem de virar e falar assim, por favor, alguém controle essa criança, porque isso vai ser uma ofensa para os pais. Aí eles vão sair da igreja e nunca mais vão voltar. Não é esse o receio? Não é isso que a gente vive hoje? E eu estou dando um exemplo tão banal de uma coisa tão simples para mostrar uma coisa. Hoje, nós não temos coragem de usar a palavra para pronunciarmos a verdade bíblica, muitas vezes, dentro da igreja, com medo de que as pessoas se ofendam. E eu estou falando isso para mostrar para vocês a importância da palavra. Em Mateus, capítulo 12, versículos 33 a 37, né, fala sobre isso. E aí Jesus termina dizendo assim, olha só, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Ou seja, a Bíblia ensina que as nossas palavras elas são tão importantes que por elas nós vamos ser justificados ou condenados. Ou seja, essa é uma verdade que torna mais evidente ainda essa afirmação de que aquilo que sai da boca do homem é importante. E Jesus falou que aquilo que sai da boca do homem é o que contamina. Não é o que entra, mas é o que sai. Nós nos preocupamos, às vezes, nós crentes ficamos muito preocupados com aquilo que estamos recebendo, aquilo que entra em nós. Só que Jesus falou que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Em Mateus 15, 18, ele diz, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. São essas que tornam o homem impuro. Então, é interessante que a Bíblia fala que não é o que eu faço que contamina, mas é o que eu falo. Olha que interessante. É o que eu falo. Olha a importância da palavra. Olha a importância que Deus dá à palavra. Aquilo que eu falo me condena. Aquilo que eu falo revela o que está no meu coração. A Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E aí a gente se volta para Tiago, nesse texto que nós lemos, aí nós podemos ver uma coisa. Aquilo que eu falo, aquilo que eu profiro, como eu posso falar que eu amo a Deus e estar falando mal, ou estar amaldiçoando, ou estar caluniando aquele que foi feito à imagem de Deus, aquele que o ser humano, outra pessoa. E vamos mais longe, nós não podemos esquecer que Tiago está falando para crentes, para a igreja. Então, ele está falando sobre crentes que falam mal de outros crentes. Isso é terrível, mas essa é uma verdade. É interessante também o seguinte, que essa questão da fala é tão séria, aquilo que nós falamos é tão importante, é tão sério, que Jesus enfatiza o seguinte, que o pecado imperdoável não consiste em desobedecer ou fazer algo físico contra o Espírito Santo, mas sim em blasfemar contra ele. Lá em Mateus 22, 32, diz assim, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era
e nem na era que há de vir. Olha que interessante. É por isso que também Colossenses 4, 6a diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Porque a Bíblia diz que nós daremos conta a Deus, não somente dos nossos atos, mas também de cada palavra que sai da nossa boca. Gente, para pensar nisso. A Bíblia diz assim, olha, em Mateus 12, 36, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Você já imaginou isso? Já imaginou a gente dar conta de toda palavra inútil, de toda conversa, de tudo aquilo que a gente falou que não presta? Quando ele está falando aqui inútil, não está falando da conversa da alegria, de rir, não. É daquela conversa que não edifica, daquela conversa que faz mal, daquela conversa que prejudica. A Bíblia fala que eu darei conta disso. Ou seja, nós temos que lembrar de uma coisa, queridos. Nós temos que lembrar que nós podemos ser condenados pelas nossas palavras. Nós podemos ser condenados pelas nossas palavras, se elas não agradam a Deus. Assim como nós também podemos ser justificados por elas, se nós usamos a nossa língua para a glória de Deus. É isso que a palavra está dizendo aqui para nós. É isso que a palavra está mostrando para nós. Que eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, que eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu profiro, que eu tenho que ter cuidado em como eu uso esse pequeno órgão que pode causar grande dano. Salmo 12, versículo 4, diz assim: pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, que é o Senhor sobre nós. Ou seja, aqui são as pessoas, os ímpios, dizendo o seguinte: nós, com a nossa língua, nós vamos prevalecer. Eles sabiam que aquilo que eles falavam, que aquilo que eles pronunciavam, eles poderiam conquistar e causar dano. E eles falaram, com a nossa língua nós vamos prevalecer, que é o Senhor sobre nós. Ou seja, se nós falarmos, nós vamos vencer até o Senhor. Isso é para mostrar o poder que a palavra tem. O poder que a palavra tem. E vocês, todos nós já ouvimos uma coisa, e a gente costuma dizer, eu mesmo gosto de usar algumas expressões que mostram isso, mas todos nós, com certeza, já ouvimos o seguinte: a vida fala mais alto do que as palavras. Já ouviram isso? A vida fala mais alto do que as palavras. É mais importante o que se vê em nós do que o que se ouve. Já ouviram isso? É mais importante o que se vê em nós do que o que se ouve. Ou seja, nós temos uma tendência de, às vezes, pensarmos o seguinte, e é uma verdade, eu tenho que viver, eu tenho que mostrar com a minha vida, com as minhas obras, quem eu sou. Mas a Bíblia não nos exime de uma responsabilidade, a responsabilidade de falarmos. De falarmos. Porque se nós pensarmos que eu não preciso falar, que eu só preciso viver, nós estamos indo contra aquilo que a própria palavra de Deus nos disse. Aquilo que a própria Bíblia nos diz. Porque a Bíblia diz, amados, que nós não podemos deixar de propagar a nossa fé por meio da mensagem, do nosso testemunho ao mundo. Esse testemunho é o seguinte: aquilo que eu vivo tem que ser de acordo com aquilo que eu falo. Não é que eu não deva falar. Não é que eu não deva falar. Não é que eu só tenha que viver. Não. Eu tenho que viver aquilo que eu falo. E a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Olha, em 1 Coríntios 1, 21 diz assim: visto que na sabedoria de Deus o homem não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Irmãos, só existe um meio de o homem ser salvo. É através da pregação do evangelho. Ou seja,
é através daquilo que nós falamos. Isso é muito importante a gente entender. Por exemplo, já viram algumas igrejas onde o púlpito tem perdido o seu lugar? O púlpito perde o seu lugar. Quando eu falo perde o seu lugar, é o seguinte: as pessoas focam muito nas músicas, as pessoas focam muito naquilo que está acontecendo, especialmente em música, e não se prega, não se anuncia o evangelho, não se prega mais a palavra. Muitas igrejas têm perdido isso. Têm perdido isso. E isso é um problema, porque a Bíblia diz que a pregação, aquilo que nós falamos, é importante. Tanto que a Bíblia fala que o homem vai ser salvo por aquilo que nós anunciamos. E é nesse sentido que eu falo que nós, como igreja, às vezes temos nos acovardado. Nós estamos deixando de anunciar esse evangelho que pode e transforma o homem. Nós estamos deixando de dizer palavras que são importantes, que os homens ouçam para que eles sejam transformados. Lógico, eu tenho que viver, eu tenho que mostrar com a minha vida, mas em nenhum lugar a Bíblia diz o seguinte: vai pelo mundo e viva a vida cristã e as pessoas serão salvas. Não. Vá pelo mundo e pregue. Pregue. Essa pregação se envolve também na anunciação, em eu falar. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Então, nós temos que realmente pregar o evangelho. Mateus 10, 32 a 33 diz assim: portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Como a gente nega se não for pela palavra? Como que a gente confessa se não for pela palavra? Então, queridos, isso é muito importante. Essa parte, quando nós olhamos esse texto, quando nós pensamos nisso, nós vemos uma coisa: a importância que a palavra tem. A importância que a palavra tem na vida da sociedade, na vida das pessoas e na vida daquele que serve ao Senhor. Nós não podemos desprezar o que está sendo falado. E nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que proferimos. Tiago 3:2 diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Olha que interessante. Tiago ele diz o seguinte: se alguém... nós temos inúmeras dificuldades em inúmeras situações, nós temos dificuldades, às vezes, em controlar muitas coisas, mas o escritor aqui, Tiago, ele diz o seguinte: aquele que consegue controlar a língua é perfeito. Porque quem consegue controlar a língua, controla todo o corpo. Se você é capaz de controlar a sua língua, você é capaz de controlar todo o seu corpo. Controlar os seus olhos, controlar os seus ouvidos, controlar a sua boca, controlar as suas mãos, controlar tudo o que você tem. Por quê? Porque o órgão mais difícil de controlar é a língua. E a grande pergunta é: por quê? Por que é tão difícil controlar a língua? Por que nós temos tanta dificuldade em controlar este pequeno órgão? É interessante que Tiago ele diz também no capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Olha o conselho de Tiago: que a gente seja prontos para ouvir e que a gente seja tardio para falar e tardio para se irar. É isso que acontece conosco. Irmãos, na maioria das vezes, nós somos sempre prontos, somos lentos para ouvir, porque quando a gente começa a ouvir, a gente já acha que já sabe o que a pessoa já falou, não é verdade? Especialmente marido e mulher. Ou raça. Ou, cara, é terrível. É terrível. A mulher começa a falar, a gente já acha que já sabe o que ela falou, a gente interrompe. Né? E a mulher é pior ainda. O homem, às vezes, ele é mais... A mulher, eu acho que nesse critério, a mulher é pior do que o homem ainda.
Porque quando a gente começa a falar, a mulher fala assim, eu já sei o que você vai dizer. Eu já sei o que você vai dizer. Né? Afinal, ela conhece até os pensamentos da gente. Ela sabe até o que a gente vai pensar. Mulher é assim, né? Esse ser quase divino, quase onisciente. Então, isso acontece muito com a gente. No meio de uma conversa, no meio de alguma coisa. Já percebeu que eu mesmo tenho essa dificuldade? Eu tenho que confessar para vocês. Elisângela, às vezes, me corrige isso diante das... Assim, não diante das pessoas, em relação às pessoas. A pessoa começa a falar alguma coisa e eu já interrompo falando, você entendeu? Por quê? Porque eu já escutei parte, já deduzi, já entendi, já fiz minha conclusão e já profiro uma ideia a respeito. Ela fala, Elcio, você tem que terminar de ouvir a conversa toda, tem que deixar a pessoa expressar. E eu sei que é uma falha que eu tenho. E esse estudo de Tiago está tratando comigo nisso. Está tratando comigo nisso. Por quê? Porque eu tenho que aprender a ouvir. Eu tenho que aprender a ouvir mais. Por quê? Porque quando eu aprendo a ouvir mais, aquilo que eu falo vai ser muito mais pensado. Aquilo que eu falo vai ter muito mais razão de ser. Aquilo que eu falo vai ser proferido com muito mais propriedade. É por isso que Tiago fala, olha, que a gente seja prontos para ouvir e tardio em falar. Tardio em falar. Por quê? Porque aquilo que nós falamos, irmãos, é muito importante. E a pergunta é, e continua, por que é tão difícil controlar a língua? Por que é tão difícil a gente guardar a nossa boca? Por que é tão fácil a gente tecer um comentário sobre alguém, falar sobre alguma coisa que nós, às vezes, nem sabemos o que é? Nós nem sabemos o que é. Aqui, no texto que nós lemos, Tiago ele é muito categórico em dizer o seguinte, que quando nós falamos, nós julgamos as pessoas. Nós julgamos as pessoas. Quando eu falo, olha aqui, está no versículo, nos versículos 4 e 12, ele diz o seguinte, irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas você está se colocando como juiz. Mas há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Irmãos, quem somos nós para julgar o nosso próximo? Quem somos nós para proferirmos juízo? E nós fazemos isso, irmãos, o tempo inteiro. Nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente ouve uma notícia, a gente julga, a gente profere. A gente nem conhece os fatos, a gente fala. Nós nem sabemos de todos os acontecimentos, a gente fala. Nós sempre temos alguma coisa para falar. Sabe? Nós não somos daquele, nós achamos que é ignorância, que como se diz assim, não, eu estou... está me faltando alguma coisa se eu não proferir alguma coisa sobre o assunto. Irmãos, se nós não sabemos de fato, nós devemos dizer eu não sei. Se nós não sabemos de fato, nós devemos dizer eu não posso falar nada a respeito. Mas não é assim que acontece. Geralmente, quando alguém traz algum assunto à tona, nós sempre vamos ter uma opinião, sempre vamos ter algo para falar. E isso, muitas vezes, é sobre alguém, é sobre a vida de alguém, e nós, às vezes, tecemos, falamos e comentamos sobre isso. E isso machuca, isso fere, isso não faz bem. E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados por isso. A Bíblia diz que isso nos condena. A Bíblia fala que se nós agimos assim, nós não estamos agindo corretamente. Então, queridos, eu sei que quando a gente lê isso aqui, nós vamos falar mais disso adiante. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão, sobre a perfeição cristã, e nós vamos falar especificamente sobre a maledicência. O que é a maledicência? A maledicência é a fofoca. A maledicência é quando eu teço comentário, é quando eu faço um comentário que prejudica a alguém. E não existe, amados, nada pior do que isso.
Nada pior do que isso. Porque a Bíblia fala o seguinte: 6 coisas o Senhor abomina, mas as 7 o Senhor odeia. Aí você vai ver, ele fala lá em Provérbios, as 6 coisas que ele abomina. E a 7ª ele fala, aquele que causa dissensão entre os seus irmãos. Aquele que causa separação entre os seus irmãos. E nada causa mais separação entre as pessoas do que aquilo que nós proferimos sobre a vida delas. E eu gostaria que nós terminássemos esse pensamento, essa ideia, esse estudo nessa noite, refletindo sobre uma coisa: até onde nós temos guardado a nossa língua? Até onde nós temos guardado a nossa boca? Até onde nós não estamos sendo canal de maldição para a vida de outros? Até onde nós não estamos destruindo ao invés de edificar? E, do lado contrário, até onde eu tenho sido canal de bênção do Senhor? Até onde eu tenho levado a palavra de salvação àqueles que precisam? Até onde eu tenho sido cura para aqueles que estão feridos e machucados? Até onde eu tenho trazido paz, bonança? Até onde eu tenho apaziguado a situação ao invés de inflamar? Olha só, a gente tem 2 linhas de pensamento, né? Eu posso pensar de um lado negativo, como eu posso pensar de um lado positivo. E eu gostaria, então, que nessa noite nós esquecêssemos esse negativo e focássemos apenas no seguinte: até onde eu tenho e posso fazer o melhor com a minha boca. E nós podemos fazer uma coisa nessa noite: nós podemos confessar com as nossas bocas o nosso pecado. Nós podemos confessar com a nossa boca a nossa incapacidade. Nós podemos confessar a nossa insuficiência. Nós podemos confessar e pedir com os nossos lábios, com a nossa boca, com a nossa língua. Nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude, porque eu ainda não consigo controlar essa minha língua. Nós ainda podemos fazer isso. Que bom que o Senhor nos dá essa oportunidade. Que bom que o Senhor nos possibilita isso. Em nome de Jesus. Amém? Que a gente possa pensar nisso, em nome de Jesus. Aberto aí os microfones, se alguém quiser comentar, perguntar, fique à vontade agora. Pastor Elcio. Fala, meu querido. Boa noite. Boa noite. Irmãos. Eu tenho uma dúvida nesse texto aí já de algum tempo. Sim. Que é o seguinte, porque esse texto aí ele foi muito usado para aquela questão de proferir bênção, né? E proferir como se fosse assim, uma maldição no campo da cura, ou até mesmo no campo pessoal, né? Perfeito. Mas parece que o contexto, se você me corrija se eu estiver errado, o contexto desse texto dá base para essa coisa da cura, do lado espiritual, assim, emocional, né? Tipo assim, agora eu estou te jogando uma praga e você vai ser assim. O pessoal usa muito isso. Não dá, viu, Hudson? Não dá. Veja bem, quando a gente fala que uma palavra mal ferida, mal falada, né, mal propagada, ela machuca, ela fere, ela causa danos, é porque ela atinge a gente e a gente toma conta, a gente aceita aquilo. Aquilo nos faz mal, né? Alguém chega, por exemplo, vamos dizer, você está lá no seu trabalho, só um exemplo, né, para a gente poder responder isso. Você está lá no seu trabalho, de repente o seu chefe, que é o seu superior, vira para você e fala: olha, Hudson, você é um incompetente. Você é um omisso, incompetente, você é relapso, você entendeu? Quer dizer, essas coisas machucam, ferem. Isso é pior do que você ser mandado embora de uma vez. Não é? Era melhor chegar e falar assim: Hudson, é o seguinte, cara, por problemas financeiros, você está demitido. Dói menos você saber que você está sendo mandado embora por problemas financeiros do que você ser chamado dessa forma ou ser tratado desse jeito. Não é verdade? Agora, esse texto não é, quando a gente fala a importância da palavra, eu faço questão de sempre dizer isso, porque durante muito tempo começou a criar aquela ideia:
há poder nas tuas palavras. Primeiro o seguinte, queridos, não há poder nas minhas palavras. A palavra está no poder. O poder existe na palavra do Senhor e não nas minhas. Eu não tenho poder para nada. Eu não tenho poder para nada. Nem para amaldiçoar e nem para abençoar. Porque a bênção vem de Deus e a maldição também vem de Deus. Quando Deus fala para Abraão, ele fala assim: abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, quem é que abençoa? É Deus. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem é que amaldiçoa? É Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes o seguinte: a maldição sem causa cai por terra. Está lá. A maldição sem causa cai por terra. Ou seja, não é porque alguém proferiu uma palavra que você está amaldiçoado. Eu até já usei um exemplo. É lógico que a gente tem que ter cuidado com as palavras. Nós não podemos e nem precisamos ficar proferindo qualquer palavra que magoa, a gente tem. Tenha cuidado, tempere as suas palavras com sal. Não é o que nós lemos ali em Colossenses? Seja a sua palavra temperada com sal. Ou seja, tenha cuidado com o que você fala. Agora, quando a gente ouve alguma coisa, quando as pessoas falam alguma coisa, não está na palavra o poder de me amaldiçoar. O que acontece é que aquelas palavras elas podem machucar. Por exemplo, num relacionamento conjugal, como eu falei, o marido fala alguma coisa para a esposa fala alguma coisa para o marido, aquilo às vezes pode ficar guardado no coração da pessoa. A pessoa está amaldiçoada? Não, ela está machucada pela palavra que foi falada. Porque a palavra é como um ato. Eu posso, às vezes, não te dar um soco, mas a minha palavra te atingir como se fosse um murro. Não é verdade? Então, este é o poder da palavra. Este é o poder da palavra. Mas não no sentido de maldição ou bênção. Porque, por exemplo, essa ideia da cura, a cura que vem pela palavra, a cura... Nós começamos a experimentar uma coisa muito séria na igreja, que eu chamo de pagelância. Pagelância. Que as pessoas, então, elas têm que manifestar, e aí vem... Por exemplo, eu já vi gente falar o seguinte: você tem que curar as suas feridas da alma porque alguém falou alguma coisa para você. Queridos, primeiro o seguinte, eu não estou ferido na alma porque alguém falou. A minha alma está ferida por causa do pecado. Não são as palavras que ferem o nosso coração. O que fere o meu coração, o que machuca o meu espírito, a minha alma, é o pecado. Se Jesus perdoa o pecado, eu estou perdoado. E a Bíblia fala que eu também tenho que perdoar. Olha como é que é interessante essa questão. A pessoa fala assim: mas alguém falou alguma coisa que me magoou. Peraí, a Bíblia fala que você tem que perdoar isso. E se você perdoa, aquilo não vai ser levado em consideração. Então, você também vai ser curado. Você vai ser curado de tudo, por quê? Porque o Evangelho opera uma cura total no homem. Eu sou perdoado e perdoo. Eu sou perdoado e perdoo. Aí alguém pode falar assim: mas eu ainda estou sentindo aquilo que a pessoa falou. Então você tem que tratar disso. Você tem que tratar disso no seu coração. Agora, não é porque o meu pai um dia virou e falou assim: você é burro, que eu agora nunca vou progredir na vida, porque meu pai proferiu sobre mim uma maldição. Aí vem alguém e fala: para ser curado, então alguém tem que dizer: eu te perdoo. Quer dizer, então é aquilo que os homens proferem, é aquilo que os homens falam que tem poder. Eu não sou abençoado ou amaldiçoado por aquilo que um homem fala. Eu sou curado por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, isso é muito importante a gente saber. Então, esse texto de Tiago não dá base nenhuma para essa questão de o poder da minha palavra. Aquilo que eu falo se cumpre. Aquilo que eu falo acontece. Eu tenho um colega que ele trabalha muito em cima das bênçãos paternas. Trabalha muito sobre a questão das bênçãos. Ótimo, eu acho isso ótimo. Se eu puder proferir bênçãos sobre os meus filhos, eu acredito que isso é uma coisa boa. Mas isso também não quer dizer que tudo aquilo que eu proferir vai acontecer. Porque senão, irmãos, nós não teríamos nem um filho.
nenhum filho, seja ele crente ou não, sofrendo. Porque todo pai com coração, né, dentro de uma normalidade, toda mãe dentro de uma normalidade vai proferir o quê sobre o filho? Né? A Lília não vai virar para as filhas dela e falar assim, olha que você quebra uma perna, que você... Não. Ô, minha filha, eu quero que você seja abençoada. Eu quero que tudo dê certo. Não é assim? Todos nós... Então, nada vai acontecer de ruim nunca. Porque essa ideia também, por exemplo, se eu proferir bênçãos, o meu filho vai ser rico porque eu falei que ele vai ser rico? Não, querido, ele tem que trabalhar. Se ele for preguiçoso, ele não vai ser rico nunca. Ele não vai ser rico nunca. Entendeu? Então, que ele trabalhe trabalhe muito. E aprenda a administrar, senão não vai ser rico. Então, não é isso. Mas eu proferir bênçãos é uma coisa boa, porque eu estou lançando sobre as pessoas aquilo que é agradável, aquilo que faz bem. É por isso, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de trabalhar em cima do positivo, né? Eu gosto muito de elogiar o que as pessoas fazem de bom. Eu gosto muito de valorizar aquilo que a pessoa está fazendo de positivo, ao invés de darmos ênfase ao negativo, porque a nossa tendência é olharmos mais para o negativo do que o positivo. Então, eu valorizo muito o incentivar, o falar, o estar sempre agradecendo por aquilo que as pessoas estão fazendo de bom. Porque quando eu falo daquilo que você está fazendo de bom, você vai saber, e você sabe aquilo que você não está fazendo. E quando eu elogio alguém por aquilo que ele está fazendo de bom, de bem ou de bom, aquele que não está fazendo, ele fala, puxa, eu não estou fazendo isso. Não precisa eu dizer para ele que ele não está fazendo. Ele sabe, ele sabe. Então, eu gosto muito disso, mas não tem base, viu, Hudson, para esse tipo de questionamento. Beleza? Alguém mais tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Eis o tempo. Fala, Lilian. Abre o seu microfone aí. Eu tenho muito que pensar sobre isso, porque eu sempre falo e depois me arrependo que falei, ou às vezes falo demais e eu falo, puxa, poderia ter ficado calada, né? Mas isso a gente vai aprendendo. Com certeza, Lilian. Deixa eu te falar, você não está só nisso, não. Olha eu aqui junto. É o que nós estamos falando. Sabe, é um aprendizado, Lilian. É um aprendizado. A gente está estudando na Bíblia exatamente para ser tratado. Por isso que eu falei que quando eu estou estudando o Tiago agora, Deus está tratando comigo. E olha que eu já sou pastor, e Deus continua tratando comigo. Por quê? Aquele que domina a língua é perfeito. Ô, Senhor, que a gente busque isso, porque está difícil. Entendeu? Está difícil. Olha, vamos tentar. O importante, eu acho que é isso que você está falando. Você tem consciência já de que, às vezes, você fala demais, que, às vezes, você profere palavras que não deveriam ser ditas, que, sim, quando a gente tem essa consciência, isso é bom. Por quê? Porque, do mesmo jeito que a gente fala, você falou, eu me arrependo. E aí a gente pode usar essa mesma boca para dizer desculpa, me perdoe, e falar com o Senhor também. Senhor, me perdoe, me ajude. Né? O importante é nós termos um coração sempre pronto a isso. Uma vez que eu falei o que eu não devia, que eu também não tenha vergonha de reconhecer isso e pedir desculpa pelo que eu falei. Pedir perdão pela palavra que eu proferi. Né? Então, às vezes, a gente vai passar vergonha, né? Porque a gente fica com vergonha. Eu falei o que não devia, inventei algo que não aconteceu, e eu tenho que chegar lá para a pessoa e falar assim, olha, eu fiz isso, me perdoe. Né? Então, mas a gente precisa aprender e crescer com isso. Mas todos nós estamos nesse caminho, viu, Lilian? E que a gente possa buscar a Deus de verdade nesse sentido. É uma coisa muito difícil, mas é necessário. Beleza? Então, joia. Gente, então vamos orar nesse instante? Nós vamos orar, né? E hoje eu quero orar pelas pessoas que estão no grupo,